perfil desejado. Em seguida, ele lixa todo o braço. O corpo também sofre um lixamento intenso. E depois ele o reveste com um verniz. Esta é a primeira de 7 a 8 camadas com um lixamento entre cada aplicação. Com o tempo de secagem, este processo de envernizamento leva 3 semanas. Após lixar com lixa d'água e polir, o corpo da guitarra e o braço atingem um acabamento espelhado. O especialista coloca o braço no espaço oco na frente do corpo e a parafusa no lugar pela parte de trás da guitarra. Esta guitarra feita de skate reciclado agora pode ser montada e ligada e está pronta para o rock and roll. Leva 1 mês para transformar skates danificados numa elegante guitarra elétrica. Ao trocar o half pipe pelos palcos, esses skates ganham vida nova. A iluminação pública solar é uma inovação do século XXI. Alimentado por raios solares, leva o conceito de energia renovável para as ruas. Não é preciso conectar à rede elétrica. Estas luzes são sistemas autônomos, ou seja, mesmo que haja uma interrupção de energia, a iluminação pública continua ligada. A iluminação pública solar capta a energia do sol durante o dia, armazena e a usa para iluminar intensamente durante a noite. Então, mesmo quando o sol se põe, ainda fornece luz. A fabricação começa com a montagem de um circuito de LED. A técnica coloca as lâmpadas ou lentes no quadro de alumínio e adiciona uma junta de espuma de silicone para impermeabilização. Ela protege o conjunto com uma placa de aço inoxidável. Isso completa a placa solar de LED. Na etapa seguinte, um técnico prende a placa de LED à base de um dissipador de calor de alumínio. Isso irá dissipar o excesso de calor da placa de LED. Ele usa vários parafusos que prendem a placa de LED ao dissipador de calor. Com a placa presa, ele instala o driver que irá fornecer energia para a placa de LED. Uma vez no lugar, ele conecta o driver de LED ao cabo de alimentação de entrada. Agora constrói a carcaça decorativa. Aparafusa presilhas de alumínio e aplica adesivo à borda superior interna. Insere uma lente de policarbonato transparente e o flange adere à borda revestida por adesivo. Ele aparafusa o conjunto dissipador de calor de LED a uma tampa de alumínio. E agora aplica um adesivo especial à borda exterior da carcaça da luminária. Aperta o tubo de espuma contra a área. Uma vez comprimida pela tampa, ela proporcionará proteção contra a água. Com tudo de cabeça para baixo, ele abaixa o conjunto sobre o dissipador de calor de LED e o aparafusa à tampa. Um técnico conecta o dispositivo a uma unidade elétrica de teste. Ele confirma que todos os LEDs estão iluminando e que não há problemas elétricos. Em seguida, o fabricante transfere a luminária para uma empresa de luz solar. Ao chegar aqui, um técnico faz mais testes para verificar se a função não foi comprometida ao longo do caminho. A equipe agora está pronta para adicionar o sistema de energia solar ao LED de rua. Um técnico programa o controlador de carga solar. Outro membro da equipe coloca a bateria que irá armazenar a carga solar em um gabinete ventilado. Ele conecta a bateria a uma chapa metálica lateral e à terra. Ele coloca espumas isolantes nas laterais e conecta o fusível de carga à fiação da bateria. Então conecta o controlador à bateria. Além de regular a carga da bateria e a carga de energia, é também um temporizador para a operação das luzes. Em seguida, é a vez do painel solar. É um grupo de painéis fotovoltaicos, ou células solares. O técnico coloca a parte frontal do painel solar para baixo na bancada. Ele insere um cabo através do painel traseiro de alumínio e este cabo irá servir como fio terra. Ele empurra um rebite através de um furo ao lado do cabo e encaixa a conexão ao rebite. Depois, puxa o pino através do rebite.
Ele insere fios da caixa elétrica através da abertura do fio terra e os insere em um cabo flexível na parte de trás. Rebita a placa traseira de alumínio ao painel solar e puxa os fios da caixa elétrica através de furos em uma tampa. Agora solda pinos elétricos nas extremidades dos fios e os prende a um conector único. Com a tampa da caixa elétrica instalada, o sistema de luz solar está pronto para o teste final. Na fábrica, a equipe fixa a luminária a um poste. Eles conectam tudo e inserem os fios na cavidade do poste. Eles aparafusam a luminária de LED ao suporte no poste que está pronto para iluminar. O sensor de controle sente quando está escuro e acende automaticamente. Também irá detectar um ambiente bem iluminado e desligar a luz. Isso que é economia de energia. A boneca talvez seja o primeiro registro de brinquedo. Há evidências arqueológicas que na antiga Grécia, Roma e Egito, pessoas faziam bonecas de materiais disponíveis, tais como argila, madeira, osso e couro. Mas a fabricação de bonecas começou na Alemanha em 1400. Esta empresa francesa fabrica bonecas artesanalmente desde 1860. Os materiais mudaram ao longo dos anos, mas as técnicas de fabricação de bonecas permaneceram essencialmente as mesmas. As partes do corpo ainda são moldadas em moldes de cobre tradicionais. A fábrica faz uma linha de bonecas de vinil matizado. Esta cor rosada é para bonecas caucasianas. No entanto, a fábrica também faz bonecas negras e do Mediterrâneo. Cada bandeja possui os 6 moldes necessários para uma única boneca: cabeça, tronco, braços e pernas. O técnico ajusta a máquina para encher cada uma com uma quantidade específica de vinil. Ele fecha cada molde com uma tampa de rosca. Aperta cada tampa com um alicate para evitar vazamentos. Em seguida, coloca os moldes em um forno a 210 graus Celsius. Durante todo o cozimento, o forno gira os moldes em 2 direções para garantir que o vinil espalhe uniformemente dentro da cavidade do molde. Ele remove os moldes do forno 7 minutos mais tarde. Depois os submerge em água fria por precisamente 23 segundos. Isso cessa o cozimento e solidifica o vinil. O técnico usa o alicate para retirar as tampas. Em seguida, usa alicate de bico para pegar cada membro moldado de vinil e os tira do molde. Para remover a cabeça, ele faz um furo para liberar o ar aprisionado. Em seguida, com um pedaço de madeira, comprime a cabeça o suficiente para puxá-la. O vinil é ainda flexível. À medida que esfria, ele se tornará mais rígido, porém macio o suficiente para receber as órbitas oculares e implantar fios de cabelo sintético. Esta fábrica faz outra linha de bonecas de grânulos de polietileno incolor misturado com polietileno matizado, resultante do processo de moldagem. A máquina de moldagem derrete os grânulos, então, simultaneamente, expele e infla o polietileno líquido em um balão, que o molde transforma em uma parte específica. Esse molde faz o torso. Os técnicos simplesmente trocam o molde na máquina para produzir uma parte diferente. Um técnico retira o excesso de polietileno. Essas são as sobras que serão usadas e combinadas com novos grânulos incolores. À medida que o polietileno esfria, endurece. Por isso que essas bonecas têm cabelos moldados e olhos que posteriormente serão pintados. Cada parte sai do molde com um acabamento brilhante e uma costura onde as 2 metades do molde se uniram. Uma técnica força essa parte contra uma roda de feltro girando em alta velocidade para desgastar a costura, mas isto descolore a área no processo.
Para deixar o acabamento da superfície uniforme, as peças vão para um tambor rotativo cheio de areia por cerca de 7 minutos. A areia se fricciona contra a superfície da peça, removendo o brilho e a descoloração. Quando a parte sai do tambor de areia, sua superfície está uniforme, lisa e com a cor homogênea. De volta às bonecas de vinil, é hora de cuidar do couro cabeludo careca. Esta fábrica usa máquinas de costura de cabelo de 1950. Antes dessa época, o cabelo era colado à cabeça. O cabelo é de nylon e vem em uma variedade de tons. A agulha grossa desta máquina repetidamente atravessa o vinil, costurando os fios à medida que a costureira gira a cabeça da boneca em círculos concêntricos. Assim que a cabeça está completamente coberta, ela reparte o cabelo e, em seguida, dá mais pontos no meio para adicionar espessura e altura. Além de bonecas de vinil macio e bonecas de polietileno duro, a fábrica também faz bonecas combinadas, que têm cabeças macias com cabelo no corpo duro. Mas todos os tipos de bonecas tornam-se mais realistas à medida que o processo continua. Bonecas são reconhecidas como um importante contribuinte para o desenvolvimento de crianças saudáveis. Bonecas dão aos filhos seus próprios filhos para cuidar, a chance de imitar os pais e soltar a imaginação, alimentando, vestindo e cuidando das bonecas e ninando-as para dormir. Essas bonecas de vinil têm os conhecidos olhos de dormir. Quando a boneca se deita, fecha os olhos. Antes de instalar os olhos, técnicos esquentam a cabeça com uma lâmpada. Isso torna o vinil flexível o suficiente para a prensa inserir o olho no soquete com um jato de ar comprimido. Os olhos são feitos de metal e plástico. Uma vez instalados, geralmente exigem um pequeno ajuste para que a boneca não fique vesga. Para segurança, bolsos moldados dentro da cabeça mantêm os olhos firmes no lugar, para que as crianças não possam retirá-los. Essas bonecas de vinil têm cabelo pintado. A pintora aplica as cores de cabelo e o tratamento facial com um aerógrafo. Há um stencil diferente para cada modelo. Esta possui cabelo e sobrancelhas castanho claro, boca cor-de-rosa pálida e bochechas rosadas. A tinta é atóxica. Bonecas de polietileno ganham uns mimos extras como manicure e pedicure. A montadora pega um espesso elástico, faz um grande nó em uma extremidade e, em seguida, com uma ferramenta, enfia o nó em um furo em uma das pernas. Ela insere a outra extremidade do elástico através de furos no tronco e puxa até a perna e o tronco estarem conectados. Então, ela amarra a outra extremidade do elástico e insere o nó no orifício da outra perna. Ela repete o processo na parte superior do torso, conectando o primeiro braço, a cabeça e o segundo braço com o mesmo elástico. Esse método de montagem tradicional torna os membros e a cabeça das bonecas móveis. Os técnicos daqui montam bonecas assim desde 1860. Esta é a última de várias fábricas de bonecas artesanais que havia na França. Operações tradicionais são cada vez mais raras no mundo, já que a maioria das bonecas hoje são produzidas em massa na Ásia. A montadora verifica se os membros e a cabeça se movimentam corretamente antes de enviar a boneca para o próximo departamento. Enquanto isso, outros departamentos estão produzindo uma gama de roupas e acessórios. Antes de vestir e embalar uma boneca de polietileno, um técnico tem de limpá-la, já que o polimento das costuras deixou uma camada de pó plástico. Esta boneca vem com traje de bailarina, meia calça branca, polainas cor-de-rosa, sapatilhas na cor rosa com flores e laços e um tutu rosa.
Apesar de não existir uma regra, os colecionadores de bonecas normalmente preferem as de polietileno duro, enquanto as bonecas macias de vinil são projetadas para crianças. Depois de dar os últimos toques na roupa, a cabeleireira faz o cabelo da boneca. Esta pequena bailarina usa um laço rosa no rabo de cavalo. Todas as roupas são removíveis para permitir que a criança mude a roupa da boneca. A última etapa antes da embalagem é pendurar a elegante etiqueta combinando do fabricante no pulso direito da boneca. Elas podem estar usando os penteados e roupas da moda de hoje, mas estas bonecas artesanais são testemunhos de uma tradição de fabricação de brinquedos que persiste há séculos. Versão brasileira Audiocorp.